Vamos à segunda parte do open house aqui de casa. E resgatando, eu vou deixar aqui na descrição a primeira parte, que eu mostro toda a área social e a cozinha. Agora a gente vai para a segunda parte, que eu vou te mostrar a área íntima da casa. E depois a gente vai para a terceira parte, que eu quero fazer com a Catê, que foi a paisagista, para ela contar um pouco da escolha de todas as espécies, como que o jardim está se comportando. Então, teremos uma terceira parte com a área externa. Então, aqui embaixo e lá em cima. Vamos. Eu já vou começar te falando da escada. Essa escada foi muito específica, assim, a gente queria um desenho muito específico. E aqui em obra foi uma escada difícil de ser feita para chegar exatamente na curvatura que a gente queria e tudo mais. Depois disso, eu recebi um vídeo que mostrava como que em obra a gente podia chegar nessa... como se fosse um molde que na construção ele passava e chegava no formato perfeito. Eu não sabia disso antes. Então foi realmente muito difícil eles chegarem nessa curvatura, nessa linearidade da escada. Não sabia que tinha esse molde, eles não usaram aqui, talvez por isso tenha sido tão difícil. E quando a escada ficou pronta, a minha avó olhou, eu mostrei para ela um vídeo, ela falou, isso daí vai sujar em 2 minutos com as crianças. Eu tenho uma questão com sujeira, imperfeição, porque eu não acho tão problemático quando não é um descaso, quando é, na verdade, uma marca do tempo. Mas, nesse ponto especificamente, eu entendi que aqui ia ficar encardido muito rapidamente. Então, a gente incorporou esse corrimão. E eu queria um corrimão de couro. E daí, deixa eu sentar aqui até para te contar melhor, porque foi um quebra-cabeça. Como que teria sido idealmente feito? A gente chegaria nessa curvatura tubular aqui, nessa curvatura. A gente deveria ter encapado ou passado couro e depois ter feito a fixação. Não foi isso que aconteceu. Então, esse corrimão ele foi um experimento. A gente primeiro fixou o corrimão e depois a equipe do Empório Beraldin veio instalar o couro. E olha, eles foram impecáveis, assim, porque foi muito difícil. Eu acompanhei, foram alguns dias dessa instalação. E hoje é uma das coisas que eu mais gosto na escada, porque eu tenho esse toque gostoso do couro, mas eu sei que foi um trabalho bem assim, ó, foi bem suado, foi bem difícil deles fazerem. Então vamos começar. O que que acontece? Aqui a gente sobe um lance mesmo, sobe um andar. E entre o meu quarto e o quarto das crianças, tem uma diferença de meio andar. Então, o que torna os quartos mais próximos. Na fachada da casa, a gente tem esses cobogós. E aqui era uma área quase perdida. Inicialmente, em projeto, a gente não tinha pensado em criar essa área verde. Mas a gente tinha esse espaço que deixa eu ver, talvez uns 90 centímetros. Então, a gente entendeu que seria legal ocupar isso. Então, a gente colocou todos esses vasos são da Vazarte, tem irrigação, então a manutenção se torna muito mais fácil. Mas à noite, quando a gente acende isso daqui, fica lindíssimo, porque a gente vê do meu quarto, dessa área de circulação, a gente vê esse verde todo iluminado e ele também preserva um pouco a vista de fora aqui para dentro. Aqui a gente, ó, de novo, como na primeira parte, eu fiz intervenções mínimas. Então, hoje as crianças saíram para a escola, a gente arrumou as camas e foi isso. Então, eu estou intencionalmente te mostrando a casa como ela funciona no dia a dia.
Aqui a gente deixa as raquetes, as coisas de esporte, então quando as crianças vão fazer as atividades, elas pegam e já saem. Bom, o quarto da Tereza e do Bento é um na frente do outro. Então, quando eles não ficam muito tempo no quarto. A gente fica prioritariamente ali na parte social da casa, na sala, mas mesmo assim, quando eles estão no quarto, as portas estão abertas, então fica aqui uma área bem, bem deles. Aqui é um roupeiro, então tá toda a rouparia da casa e a minha farmacinha, organizada por ordem alfabética. Algumas pessoas, outro dia eu postei que eu estava arrumando e me dá um prazer muito grande fazer esse tipo de organização. E daí ficaram chocados, meu Deus, como você tem remédio. Mas é o seguinte, quando a gente viaja, eu refaço a farmacinha. Porque às vezes a gente vai viajar, eu não gosto de ter desse desespero de encontrar, às vezes, algum médico no local para passar a receita, enfim. Então aqui tem boa parte da farmacinha minha, das crianças, do Célio, toda organizadinha por ordem alfabética. E, deixa eu te contar um pouco dessas coisas que estão aqui. Esse coelho eu acendo, deixa eu puxar aqui, à noite, porque daí ele ilumina um pouquinho o quarto das crianças, que eles dormem, né, de porta aberta. Isso daqui é uma peça que eu garimpei em leilão. Não lembro de onde que veio, mas com certeza, não lembro de que estado que veio, mas com certeza estava numa fazenda e muito provavelmente numa estrebaria, porque quando ela chegou aqui em casa, tinha um cheiro de cavalo inacreditável. Então, eu acho que ela estava em alguma fazenda, em alguma coisa, em alguma área rural. E é um banco baú. Então, aqui eu deixo guardado no vácuo algumas roupas que eu gosto, eu quero guardar para a Tereza, mas eu não uso agora, ou tão pequenas, ou usava quando eu tinha 15 anos, enfim, elas ficam guardadas aqui. E quando são essas peças de madeira, que eu compro em leilão, enfim, eu chamo uma pessoa para descupinizar o móvel, porque às vezes ele pode vir com cupim, e era o caso desse daqui. Quando ele chegou, na hora eu vi que ele estava com cupim. Então, ele faz o tratamento e esse banco fica aqui. Esses quadros, esse daqui veio de Cuiabá, me acompanha há anos. Esse daqui estava na minha casa, no meu quarto em Cuiabá. Na verdade, esse daqui estava. Esse e esse. Agora eu já me perdi. Mas enfim, eu sei que 2 deles estavam no meu quarto de Cuiabá. Esse daqui é de um artista cuiabano que eu fui com as crianças no ateliê dele. Eu vou deixar todos os arrobas, né, aqui. E a gente comprou essa obra e uma outra que está lá em cima, as crianças que escolheram. E eu vou te mostrar, agora a gente vai virar, esse daqui. A minha mãe trouxe de viagem e é um quadro que eu adoro. Então aqui, nessa área da casa, intencionalmente eu coloquei esses quadros mais coloridos, enfim, que eu acho que são bem lúdicos. Esse, você vê que ele tem ele é feito com a mesma técnica, mas é um quadro que tem uma paisagem pantaneira. Quando a gente comprou, veio com a cartinha de quem fez, só que na hora de enquadrar, quando tem uma informação relevante atrás da obra, normalmente ou você deixa vazado, né? Ou você deixa um acesso. Mas aonde a gente enquadrou, eles fecharam. Então fecharam com a cartinha dentro. Um dia, quando eu quiser pegar a cartinha, eu vou ter que abrir aqui para pegar, mas ela tá aqui dentro. Seguinte, o quarto da TT, ela gosta muito, muito, muito de cachorro. E ela me pede um cachorro toda semana. Ela tem um cachorrinho, enfim, que ela cuida e tal, mas ela só vê aos finais de semana, ela queria aqui. Só que aqui eu saio de manhã e volto à noite, as crianças também têm uma rotina bem atribulada, e daí eu falei, eu não vou, eu tive cachorro durante muito tempo, eu falei, eu não vou ter um cachorro para não cuidar. Então eu tô segurando essa história ainda do cachorro, mas trouxe a ideia, que é quase um tema aqui pro quarto, que são esses cachorrinhos. Esse daqui é o que tá na fazenda, que é o Tofu. E daí uma grande amiga minha, a Marina, vou deixar também o arroba dela. Ela é advogada, sempre trabalhou como advogada,
E recentemente, ela fez, quando ela teve o filho, ela resolveu pintar o quarto do filho. E ela descobriu que ela pintava muito bem. E daí eu perguntei se ela toparia pintar os cachorrinhos aqui. O que a gente fez? Inicialmente, a nossa ideia era ter um gramado meio aquarelado. Só que seria inviável ela pintar isso, porque imagina todas as paredes, ia demandar muito tempo. Então eu encomendei na Muse esse papel de parede, é um papel de parede que tem uma textura de linho. A Muse, ela customiza o papel que você quiser. Então eles têm as máquinas de impressão lá, são papéis de altíssima qualidade, e daí você consegue criar, enfim, o tema que você quiser. Aqui, a ideia era esse verde bem aquarelado, bem suave. Então, não é um fundo cansativo. E em cima desse papel de parede, a Marina pintou. E é muito impressionante. Se a gente para observar o detalhe, o brilho no olho, é muito minucioso o trabalho dela. Ela veio, ficou alguns dias pintando. Como ela é, enfim, uma das minhas melhores amigas, ela tem a chave aqui de casa. Às vezes eu chegava, ela estava finalizando as pinturas. Ela pintou um Schnauzer, ela tinha Schnauzer, eu também tive Schnauzer. Então tem todos os cachorrinhos aqui. Alguns ela fotografou na rua e daí ela trouxe os cachorrinhos para cá. Essa cama da Teresa, a cama mesmo, ela estava no meu apartamento antigo, que era o apartamento que eu me mudei, que era o apartamento da minha avó e tal. E essa cama eu comprei durante a pandemia, num garimpão, assim, no meio brechó. Eu comprei 2 delas. Tem uma outra que ela tá guardadinha, que era do Bento, porque os 2 dormiam no mesmo quarto. E eu lembro que eu paguei, ou nas 2, eu acho que nas 2 camas eu paguei R$ 800. Então essa cama saiu em torno de R$ 400, era mais ou menos isso. E é uma cama que eu adoro, porque ela tem esse desenho meio decô, enfim, é uma cama que eu gosto demais. A gente, no quarto do Bento, a primeira versão do quarto do Bento tinha essa cama, depois a gente fez uma alteração que eu já te conto, mas é uma cama de solteiro que eu adoro. Todo o estofado da casa, todos os jogos de cama são da Miguel e foram feitos especialmente para cá. Então, quando a gente entrou na casa, eu queria um novo enxoval, porque o enxoval já estava antigo. E, para ser muito franca, quando eu casei, eu fiz o meu enxoval, mas eu nunca parei para fazer o enxoval das crianças. Eu só fiz o de bercinho. Daí, quando eles foram crescendo, mudaram para a cama, eu comprei, mas assim, nunca realmente me dediquei. E eu quero que você veja o enxoval da Teresa, como é lindo. Aqui tá, a TT tem 3 lençóis e uma capa de duvet, né? Um duvet. Olha só, que lindíssimo isso. O dela e o do Bento são distintos. Esse daqui é o que eu acho mais lindo, porque no dela eu pude, assim, me sentir livre para dar uma ousada. O meu e o do Bento são um pouco mais contidos, porque o meu, eu não queria uma cama hiper feminina, porque é o meu quarto e do Célio, né? Mas o da Tere, eu por mim teria feito na minha cama essa daqui também. Daí eu queria uma informação diferente aqui para o quarto da Teresa. Eu adoro a ideia do dossel, mas no quarto dela eu achei que ia ficar muito pesado. E o Nildo concordou também. Então a gente chegou nessa construção. Essa estrutura, ela tá fixada lá em cima, então tem um rasgo no gesso, a estrutura tá lá em cima. Todos esses tecidos são da EcoSimple. E você vê que eu acho que essa estrutura ela vai poder acompanhar a Teresa durante muito tempo, porque não é totalmente infantil. Então eu gostei muito do resultado e é muito legal quando você dorme, você vê ali, parece meio uma cabaninha. Eu gosto dessa ideia. Então esses tecidos são EcoSimple. Quem executou foi a Arte Marcante, porque não foi fácil também encontrar quem executasse essa tapeçaria. As almofadas, todos os tecidos e a execução, nesse caso, também são da EcoSimple. A EcoSimple, se você vai na loja, eles também fazem
essa tapeçaria, aqui essa peseira. Então, se você for reparar, esse tecido da peseira não se repete em nenhum lugar. Então, a gente queria mesmo fazer uma mistura boa aqui. Aqui eu encomendei esses 2 futons que tem aqui embaixo. Ó, tá vendo? Esses futons, a Tereza consegue trazer até 2 amigas para dormir aqui. A gente tira a cadeira ou dá uma encostadinha na cadeira. Então, ela consegue receber até 3 amigas, mais apertadinho, mas recebe. E os brinquedos, os livros dela ficam nesse baú. Isso tudo fica organizadinho nessas prateleirinhas da Kinder. E o legal é que eu podia customizar, tinha várias opções de cores. Eu acabei escolhendo essa porque eu achava que ia ficar mais neutro. Porque isso também tem uma coisa. Quando a gente, assim, eu acho que o quarto ele tem que ser lúdico, colorido, estampado, como a criança ela quer. Mas, com o passar do tempo, se essa estampa, essas cores forem muito marcantes, elas acabam brigando e eu vou te mostrar o motivo. Olha aqui. A Tereza passou por uma fase do Stitch. Eu acho o Stitch horroroso, mas ela gosta. Então, o Stitch, ele tá aqui, tá tudo guardado. Então, você imagina que eu penso no quarto, nessa paleta de cores, daí ela vem e me enfia um Stitch aqui. Pera, deixa eu te mostrar. 1, 2 Stitches. Olha este. Olha isso daqui. Não dá. Tem uma hora que a gente simplesmente perde o controle, porque eu também acho injusto falar que ela não vai ter. Então, assim, eu convenço ela de guardar os Stitches no baú. Essa cadeira aqui é uma cadeira, é um clássico. É uma cadeira que tá detonada, porque ela foi do Célio a vida inteira. Ele estudou nessa cadeira. A minha sogra tinha muito bom gosto, entendia de design. Essa peça é da Madeira Bonita, assim como esse carrinho, tá vendo? A minha cama também é da Madeira Bonita. Eu adoro a Madeira Bonita. Bom, quando a gente for pro meu quarto, eu te falo um pouco da minha cama, porque eu acho que vale a pena. E é uma escrivaninha, mas também é uma penteadeira. Graças a Deus, tá, tipo, relativamente ok, vai. Porque eu não sabia direito como é que tava essa organização. E a questão da iluminação aqui também tem história. Esse abajur eu ganhei quando eu era pequena. Não lembro quantos anos eu tinha, mas eu ganhei quando eu era pequena da minha avó. Era do meu quarto quando eu tinha uns 12 anos. E eu lembro de ver essas figuras. Na verdade, é o seguinte, ele era da minha mãe, do quarto da minha mãe. Então a minha mãe lembra de ver essas figuras, eu lembro de ver, e hoje a Tereza dorme vendo essa menininha e esse menininho. E essa arandela é da Lab Luz. Todo o projeto luminotécnico do quarto, banheiro, sala, quem fez foi a Nick Gomes. E todas as peças novas de iluminação são Lab Luz. A cúpula eu fiz na Poli, vou colocar o arroba dela aqui. É um trabalho hiper delicado, você tá vendo? Ela fez 2 cúpulas para eu escolher. E intencionalmente a gente não repetiu aquele tecido. Primeiro a gente tinha feito com aquela vira. Daí ela falou, vamos manter essa questão do bordô, mas vamos acrescentar o veludo, enfim. Ela é muito boa. Ela é muito boa, depois vale a pena você dar uma olhada no perfil dela. Aqui é o banheiro da TT. E todas essas coisas aqui, quem tem criança em casa sabe que box de criança sempre tem essas cores, desejadas ou não, mas ela sempre tem. E aqui eu escolhi uma pedra que ela... todas as pedras são da NPK, de todos os banheiros. E quem fez a marcenaria foi a Top Mármore. Aqui é um limestone que, se a gente para buscar, a gente consegue encontrar conchinhas, vestígios da sedimentação da peça. Olha aqui, ó, por exemplo. Uma vez eu já fiz isso com a Tereza, ó. A gente consegue ver
esses sedimentos, é muito legal. Agora eu já nem lembro mais, mas eu já consegui encontrar um restinho de conchinha. Essa pedra, o ideal é que a gente faça passe um produto que impermeabilize ela todos os anos. E é muito simples, é um líquido que você passa com rodo e tá resolvido. Aqui, a minha mãe viajou para Portugal e trouxe esses lencinhos com mensagens. E eu pedi para enquadrar, mantendo, então é tipo um sanduíche de vidro, para a umidade do banheiro não estragar o tecido, né? E eu achei que ficou uma graça, deu um pouco mais de cor pro banheiro. Então é isso, esse é o banheiro da TT. E, tem uma outra coisinha legal, que é esse cavalinho aqui. Uma vez me convidaram, o pessoal do D&D fez uma exposição, eles sempre movimentam muito o shopping. E eles fizeram uma exposição, cada convidado recebeu um cavalinho desse e podia customizar. Como eu não sou artista plástica, eu falei, gente, eu não vou nem cometer essa ousadia. E convidei aqui, ó, a Gogó e a Pimpa, elas até assinaram aqui, ó, Gogó e Pimpa, para customizarem o cavalinho. E eu falei, gente, vocês têm, confio totalmente, elas são incríveis. E os cavalinhos seriam leiloados para uma instituição infantil, para uma ONG infantil. Daí elas customizaram, pintaram esse cavalinho que, nossa, eu acho maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Só que eu gostei tanto, 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 que daí eu arrematei o meu próprio cavalinho. Quando teve leilão, eu falei, não, esse daqui eu quero para mim, e agora ele tá no quarto da TT. Adoro ele. Vamos para o quarto do Bento. O quarto dele começou, assim, a ideia inicial do quarto começou a partir dessa arandela, que é uma arandela de Córdoba. Eu encontrei num leilão também e arrematei. Deixa eu acender para você ver como que ela fica acesa. Mas eu queria um degradê que ele terminasse no branco 100%. Então elas também customizaram, fizeram algumas versões do degradê ia até a parte mais escura e até aqui, enfim. E daí a gente chegou nessa distribuição aí das cores, que você vê que é um quarto colorido, mas ele não tá muito pesado, sabe? E a primeira distribuição que a gente tinha feito desse quarto tinha uma escrivaninha minha aqui, bem inglesa, e a cama aqui no meio. Ela estava muito bonita, só que o Bento, quando ele viu o quarto da Teresa pronto, ele falou, mãe, eu quero essa circulação. A gente manteve esse móvel, porque esse móvel já existia, que é com várias gavetas, enfim, é um gaveteiro bem grande, da madeira bonita. E daí o que a gente fez foi mudar. Aquela cama que era igual a da Teresa, eu desmontei e eu encomendei essa cama aqui na Marcenaria Caravelas, que é uma cama em laca azul, mas a laca a gente quase nem percebe, é só nos detalhes. E essa grande bancada, que é a escrivaninha dele. Então, esse móvel, que também é da madeira bonita, ele estava na primeira versão do quarto. O ideal é que ele não estivesse aqui, mas eu acabei deixando, porque é um suporte a mais para as coisinhas dele, enfim, fica aqui. Então, esse é o quarto do Bento. Aqui, o jogo de cama também é da Miguel, assim como no meu quarto, enfim. E essa colcha a gente encomendou também na EcoSimple. O tecido é de lá e as almofadas também. E essa cama do Bento tem duas composições. Se é um dia que ele está recebendo amigos, e também tem um futon aqui embaixo, então ele consegue receber amigos no quarto, a gente cobre toda a cama com essa colcha e ela vira quase um sofá, vira quase uma salinha assim dele. E funciona bem. Aqui o Bento adora, ele curte mesmo esses objetos, ele gosta de ter as coisas dele, então aqui estão as medalhas, aqui estão os quadrinhos. Olha que graça! Esse daqui é o quadrinho o quadrinho de maternidade do Bento, e que depois foi da Teresa. Então esse daqui é o Bento da Juliana Bolini. E depois, quando a TT veio, a gente colocou a TT na bicicleta. Enfim,
tem muita coisa. Essa obra que foi o ateliê de um outro artista, que é o filho daquele artista que eu te falei de Cuiabá, o Bento que escolheu. Ele participa bastante das coisas que vão entrar no quarto dele. E você sabe que eu sou bem cautelosa quando eu falo de ripado. Aqui a gente precisava do ripado porque, ó, tá escondendo a porta do banheiro, a porta do armário. Então aqui o ripado, ele exerce uma função que é mimetizar essa quantidade enorme de portas. E esse é o banheiro do Bento. Lembra que eu te falei que esse banheiro não tem janela? Então, a gente tem o aparelho de sucção, né, que joga o vapor para longe, mas eu vou te confessar que o Bento raramente usa. E aqui, diferente do banheiro da TT, a gente não colocou o box até o teto, porque a gente achou que esse vapor ia ficar muito enclausurado. E isso daqui foi um projeto da escola dele, que ele ficou tão feliz que ele trouxe, e daí eu assumi e coloquei. Coloquei aqui no banheiro dele. Mas o banheiro dele é bem parecido, assim, com o da Tereza, todos os objetos também da By Polly. Vamos pro meu quarto? Vamos agora para o meu quarto. Então a gente sobe esse meio lance de escadas, o que torna a casa não tão cansativa. Você lembra que eu até já comentei que o meu sonho era ter uma casa térrea, não rolou o terreno, e daí a gente teve que subir a casa. E aqui eu acho que a gente consegue perceber o que para mim é uma das grandes sacadas do projeto de arquitetura do Andrés. A gente tem essa claraboia que ilumina até lá embaixo. Então, meio-dia, por exemplo, a gente tem a luz do sol lá na sala. Isso é lindíssimo, é lindíssimo. Assim, eu já estou morando aqui há bastante tempo, mas eu não me acostumo, sabe? Eu acho que foi enfim, uma sacada muito, muito boa dele. Aqui tem duas fotos, essa daqui é da Vivian Lembo, eu ganhei da minha avó, e essa daqui é da Mari Orsi. E daí eu acho que elas se conversam, porque são duas fachadas, enfim. Até a tonalidade, eu acho que se conversa. Ah, deixa eu te contar dessas outras fotos aqui. Essa é do Cristiano Mascaro. Foi a primeira coisa que eu comprei para minha casa junto com o Célio. Era numa galeria só de fotos que não existe mais. E essa daqui é uma foto que a minha avó tirou em Ponta Porã. A minha avó é fotógrafa também. Tem fotos lindíssimas. E eu acho que elas se conversam, porque as duas são de tipo uma motinho, aqui é no Vale do Anhangabaú, e essa daqui em Ponta Porã. Então, por causa disso, deixo uma sempre perto da outra. Esse guarda-corpo aqui, a gente fez em metal, em ferro, pintado. E eu lembro que foi também bem desafiador fazer essa peça aqui em casa. Tô falando que eu deixo umas coisas a serem arrumadas. Isso daqui são algumas coisas que eu vou filmar ainda. Então tem umas velas e uns aromas da Lanvie que eu vou filmar entre hoje e amanhã. E aqui tem umas velas. Eu acho que eu nunca contei aqui no YouTube que eu tenho uma linha de velas com a Tati, minha cunhada. Eu vou abrir algumas para você dar uma olhada, porque elas são lindíssimas. E depois eu vou deixar inclusive o link, já vou fazer um publi do meu próprio negócio aqui. São velas em cera vegetal e são várias paletas que a gente trabalha. Aqui eu trouxe essa daqui que a gente fez para Páscoa, e daí tem vários modelos. Essa a gente fez para o Dia das Mães. Olha que linda que ficou. A embalagem vinha com essa flor aqui, e ela é super caprichada. Ó. Olha que lindinhas. A gente recebeu fotos lindas de mesas do Dia das Mães com as nossas velas. Ó. Essa era a paleta verde, daí tinha essa outra paleta aqui.
E elas ficam aqui, porque às vezes eu filmo, às vezes eu faço umas coisas, então ali é tipo meio um cafofinho, que eu deixo umas coisas escondidinhas. Mas tem uma infinidade de cores, olha só essa daqui. A gente recebeu muitas fotos de mesas que foram feitas misturando as duas paletas, olha só. E a cera vegetal, ela tem a queima muito mais bonita, então quando a vela chora, que é a cera escorrendo, fica linda, é uma vela mais sustentável e não sai aquela fumaçona preta. Tô adorando essa linha que eu tô fazendo com a Tatiana, minha cunhada. Bom, então agora deixa eu te contar um pouco do meu quarto. Ele abre inteirinho, então essa porta, quando ela está inteira aberta, eu tenho essa visão como se isso daqui fosse tipo um loft, assim, enorme. E normalmente essa porta, o padrão dela é ficar aberto, mas eu posso fechar e daí eu tenho a privacidade do quarto. Não vou fechar inteira agora, né, porque eu vou te mostrar um pouco do quarto. Lembra que eu te contei da cama? Essa cama é uma cama da madeira bonita da época que eu casei, então ela já tem quase 17 anos, mas os produtos deles são tão bem feitos que, enfim, eu acho que eu nunca vou trocar de cama. Minha vontade de trocar de cama é zero. O enxoval também é migué, e aqui o Nildo fez como se fosse um pórtico que abraça a cama. Por quê? Aqui o pé direito é muito grande, então ele tinha um receio do quarto ficar com uma estética meio fria, mas não ficou, porque a gente tem a textura das paredes. Aqui a gente tem um tecido, e é um tecido da EcoSimple também, e o desafio aqui foi fazer a instalação, porque se você for ver, ele é meio xadrez, então não podia puxar muito, porque senão o xadrez ele ficava desencontrado. E tem essa obra que é do Adir Sodré, que é um artista que, enfim, eu gostava muito e queria intencionalmente ter aqui no quarto, bem em cima da cama. Essa cama é uma cama box, e isso é uma box não, ela é uma cama mesmo, mas ela tem um gavetão aqui embaixo, que eu guardo algumas bolsas, eu deixo tudo aqui, e isso para mim resolve muito, porque as minhas bolsas e mochilas, algumas ficam aqui, e outras ficam nesses móveis, nesse móvel aqui. E daí eu deixo as bolsas organizadinhas meio por tema. Então, por exemplo, aqui são essas mais artesanais, aqui as pretas, fica tudo organizadinho. Eu tenho uma pequena coleção de caixas de madeira e aqui eu coloco aveamento, coisa de costura, umas coisinhas de viagem, então tá meio organizado dessa maneira. Aqui eu deixo meus óculos. Essa peça é uma peça que eu adoro, também de garimpo. Deixo umas pulseiras que são mais elaboradas. Essa daqui, olha só, ela tem toda uma historinha com várias, olha, molinha, cogumelo, é de uma amiga minha que fez, me presenteou, da Olivia. Essa é do Calabrone, eu ganhei da Ieda, uma amiga. E essa é de uma artista portenha, eu adoro o trabalho dela, mas ela tem uma mega presença, né? Imagina, eu uso só em ocasiões, deixa eu colocar aqui, muito, muito especiais, porque ela é um acontecimento. Vou te contar um pouco dessas fotos. Essa obra eu ganhei do Beto, vou deixar o arroba do artista aqui também. E esta daqui eu ganhei da Renata, que está filmando o Open House. E eu adoro, logo quando eu recebi eu já falei, já tenho um lugar especial para ela. Aqui tem, o que acontece? Eu sempre tenho muita sede. É um filtro que eu abasteço com água aqui da torneira mesmo, por sinal daqui a pouco já vou abastecer, é da Biologic. E eu adoro porque ele é bonito e ele tem, enfim, suporta vários litros de água. Então é uma maneira da gente ter água fresca no quarto direto. As minhas mesinhas de cabeceira eu arrematei em leilão.
Tenho aqui embaixo aquele aspirador, sabe? Aspirador robô. Então, de vez em quando a gente liga e ele faz uma varredura no quarto. Esse banquinho eu comprei porque eu sentia falta de uns lugares, pelo menos para 6 pares de tênis e chinelos que eu uso bastante. Isso daqui é tipo, que eu uso quando eu tô em casa ou que eu uso para fazer ginástica. Então, eu comprei esse banquinho na Zara Home e ele é ótimo, porque quando eu tô montando mala, eu arrasto ele pro closet, que fica aqui, bem aqui atrás, abro a mala nele e monto tudo. Agora, o closet, eu acho que talvez seja o único lugar da casa que eu não vou mostrar, a gente vai passar reto por ele. Vamos focar aqui no banheiro. Esse banheiro, o que acontece? Quando eu casei, no meu primeiro apartamento, como a gente mexeu um pouco na dinâmica do apartamento, o Célio ficou com um banheiro e eu fiquei com outro banheiro. E a gente adorou isso, cada um com o seu banheiro. Daí a gente se mudou para o apartamento que era da minha avó, que era um apartamento temporário, enquanto a gente estava construindo a casa. Lá, a gente tinha um banheiro, que era o banheiro que nós dois usávamos e as crianças também usavam. E era sempre um banheiro muito tumultuado, né? Porque as crianças não queriam usar o banheiro delas, enfim. E nessa casa, então, a gente ficou quase com um híbrido. Então, ele tem a bancada dele, essa área aqui, ela é espelhada, ele tem a dele. E o box é compartilhado com 2 chuveiros. O Bento, ele toma banho normalmente no banheiro dele. Agora a Teresa gosta de tomar banho aqui com a gente. Então, às vezes ela toma lá e muitas vezes ela toma aqui. Em linhas gerais, então, o banheiro ele é espelhado, essa parte aqui. E a gente tem o box com a claraboia, o que é uma delícia, porque é um banheiro super iluminado. A gente até pensou em colocar tipo uma proteção, mas não tem nenhum apartamento, não tem nenhum prédio que veja. Então a gente assumiu aí o vidro e é delicioso. Às vezes em noite bem limpa, a gente vê com tranquilidade o céu. Então o banheiro eu adoro. A gente tem os rolôs que trazem mais privacidade e uma coisa que eu tô querendo fazer, isso foi recente, então o acabamento vai ser feito na segunda-feira, mas eu não ia postergar de novo a filmagem do nosso open house, porque eu não tinha esse armário aqui. Eu achava que esse daqui seria suficiente, mas não foi, então a gente acabou de colocar, ele vai fazer alguns ajustes ainda, mas tá aqui esse armário. E eu que pedi para não abrir até lá em cima, porque enfim, não ia ter como acessar, eu achei que era uma besteira, e daí a gente não abriu. O que eu estou querendo fazer é, aos poucos, criar uma cortina aqui, ó. Uma cortina de jiboia. Então já tem uma aqui e eu tô querendo plantar mais, na verdade eu plantei, mas elas morreram, para isso daqui virar uma cortina verde. Quando virar uma cortina verde, eu não vou precisar tanto das persianas, ou enfim, posso só em situações bem específicas. O que é que vale a pena contar também é que, e esse espelho é uma coisa muito legal. Quando o quarto estava pronto, eu comecei a perceber que eu não tinha lugar para colocar um espelho de corpo inteiro. Porque aqui eu tenho, até poderia ser aqui, né? Mas eu queria me ver com uma certa distância. Então, eu pedi para a marcenaria volante, aqui às vezes eu prendo meu celular, desenvolver um espelho que, ora ele pudesse atender pra lá, e ora ele pudesse atender aqui. Tá vendo? E deu certo. Ele foi feito em roxinho, que é uma madeira que eu adoro, que é roxinha. E tudo aqui, esse quarto ele é muito, muito, muito iluminado. Todas as persianas são da Amorim. E quem me ajudou na escolha, na medição, tudo foi a Ogden. Eu fui super bem atendida por eles. As cortinas são da Ogden. E eu quero te mostrar essa solução.
Aqui eu tinha essa hiper janela para fechar. Aquele rasgo ali em cima, tá vendo? Que dá para um jardim verde, um telhado verde. Tinha também a janela do closet para fechar. E juntos a gente chegou nesta equação aqui. Ó, então é um toldo. Aqui eu tenho um toldo, ele fica para fora do quarto, para fora da janela. No quarto das crianças, a gente fez uma outra escolha, a gente colocou um blackout que a estrutura corre por dentro do quarto. Mas aqui a gente optou por colocar essa estrutura por fora, então é uma solução de área externa mesmo, tá vendo? E, meu, problema zero. Imagina que eu abro e fecho ela, tipo, várias vezes ao dia. Várias vezes, assim, pelo menos uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia. Agora vamos pro meu escritório. Aqui a gente sobe mais meio lance de escadas. De novo, então, essa questão do meio lance não torna a casa exaustiva, porque imagina se fosse um lance inteiro, né? Esse móvel é um móvel que eu adoro, esse armário. Também garimpei em leilão. Uma peça de fazenda, madeira maciça. E eu queria muito, porque aqui ficam as toalhas da piscina, ficam algumas coisas de escritório mesmo, meu, um pouquinho. Eu preciso até depois dar uma reorganizada nesse armário. Isso daqui é uma peça indígena linda, tá vendo? É como se fosse uma tanga. E ela tem um barulhinho tão agradável. Isso daqui eu trouxe de Manaus. Despachei, veio comigo. Essa luminária eu uso muito quando a gente vai dar festa. É uma peça da Zaf e eu uso direto. Então, ela tá aqui, mas eu não uso ela aqui. Então, às vezes eu levo para o quintal, ou aqui de cima, ou lá de baixo. Lembra aquele artista cuiabano que eu te falei? Quando a gente foi para lá, eu trouxe essa obra e adoro os pássaros, a ideia das árvores torcidas. E eu gostei muito de ter ido no ateliê dele com as crianças. E aqui é o meu escritório. Você lembra que eu te contei que aquele rasgo que levava luz natural para o quarto, para o banheiro do Bento, dava no meu escritório? Aqui está ele. Então, e obviamente que eu não vejo o banheiro porque ele é opaco. Essa luminária, quando eu fiquei noivo, o Célio fez uma viagem para a Alemanha e eu pedi para ele trazer. E eu achava que ia vir embaladinha pequena. Gente, era uma embalagem do meu tamanho, era enorme. E ao longo dos anos, essas asas foram empoeirando e ficaram pretas. Então, essa peça, que é do Ingo Maurer, que é uma das luminárias que eu mais gosto, ela parecia vários urubuzinhos. Daí eu comprei numa viagem e fiz a troca, porque é o seguinte, ó, você consegue trocar as asinhas. Aí não vou tirar agora, mas você consegue, tipo como se fosse um anel, você tira e troca as luzes. E daí tem uma luz linda à noite, porque a casa, ela tem, essa parte de cima tem 2 iluminações. Uma que pega, agora não vai ver por mais que eu acenda, mas ela pega as vigas, então é lindo à noite. E a outra é a iluminação desse abajur, dessa arandela, né? Desse lustre. Fica muito bonito à noite. E eu fiz questão de trazer, e tinha que ter um lugar para ela. Eu sabia que eu ia colocar. E aqui é o meu home office. Não é o escritório, né? O escritório do Casa de Valentina fica em outro lugar, outro bairro. Mas eu trabalho muito mais daqui do que de lá. Eu não vou te mostrar este lado, porque eu vou te mostrar no terceiro open house, que eu vou falar das áreas externas da casa. Então eu vou com a KT, ela vai contando um pouco das escolhas de todas as espécies, e daí eu te mostro. Mas aqui tem churrasqueira e a piscina. E lá embaixo tem o quintal.
Eu acho que é isso. Vamos agora para a terceira parte do Open House.